aí fica melhor. Tudo bem. Tá tudo certinho aí? Pode? Pode sim. Então, vou fazer a prece. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos para esse estudo da doutrina, que possamos, Senhor, cada vez mais abrir nossa mente, nossos corações para receber tanto ensinamento e colocá-los em prática. Agradecemos hoje e sempre, com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada. Livro da Esperança. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 17. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe, condenando-lhe a existência. No entanto, é lícito observá-lo através da justiça. O dinheiro não compra a harmonia. Contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família. Onera sobrecarregado em dívidas escabrosas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém um cobertor, destinado a aquecer o corpo enregelado dos que tremem de frio. Não compra a saúde. Entretanto, nas mãos da caridade, assegura proteção ao enfermo desamparado. Não compra a visão. Todavia, nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador de parcos recursos. Não compra a euforia, felicidade. Contudo, nas mãos da caridade, improvisa a refeição devida aos companheiros que enlanquecem de fome. Não compra a luz espiritual, mas nas mãos da caridade propaga a página edificante que reajusta o pensamento a tresmalhar-se, dispersar-se nas sombras. Não compra fé. Entretanto, nas mãos da caridade, ergue a esperança junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Não compra alegria, no entanto, nas mãos da caridade, garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalha de reconforto. Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível que, nas garras da sovinice, avarento ou da crueldade, é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surge unida ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus fazendo prodígios. Essa página é muito, muito bonita, não é? Para a gente que tem mais vontade de ter mais dinheiro. Eu falo porque para mim o dinheiro é tão difícil de ter, a gente faz luta tanto, sempre fui tão pobre e agora estou melhor, graças a Deus. Mas o dinheiro, quando ele vem para nos dar a harmonia e ajudar, tudo na vida é para ajudar o próximo, né? Às vezes a gente dá mais valor do que ele realmente tem. Aí o Emmanuel vai falando sobre o importante de ter o dinheiro, se vou simplificar para todos ali falar melhor, é para dividir. Ontem eu estava ouvindo sobre a vida de Epiteto, que era escravo de Nero, e juntou com
com essa página eu achei muito interessante, porque ele era escravo, mas era sábio. Aí ele tem vários ensinamentos como que viver humildemente dá para ser feliz. Então eu achei assim, acalentou o meu coração. Aí só para fechar, é muito difícil a gente que tem muita dificuldade de ter as coisas, conversar com pessoas que têm dinheiro. Que a gente eu vivo falando isso, que eu tenho alguns amigas que têm condições melhores do que eu. Aí eu fico olhando para a cara delas assim, eu falo assim, meu Deus, eu fico pensando, né? Meu Deus, como eu não tenho, como elas têm tudo e vivem tão com dificuldade. Então, é aquele valor que a gente dá ao dinheiro, né? Vou deixar a Tosélia. Não, com certeza. O dinheiro é sempre. Eu diria até. Não só explicitamente ao dinheiro, enfim, mas a todos os recursos, né, da terra são complexos, né? Por vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem muito poder. Se você chegar para uma pessoa poderosa e perguntar se quer ter muito dinheiro ou quer ter muito poder, a pessoa fala, não, quero ter muito poder, que com poder eu consigo o que eu quiser, inclusive o dinheiro. São as coisas distorcidas aqui do mundo, né? Mas eu só queria voltar um pouquinho atrás, só para a gente se situar com relação ao versículo, porque o versículo é estranho. A gente perdeu o hábito da cultura campestre, né? A gente não observa o campo. Então ele coloca assim: assim toda árvore boa produz bons frutos. E é engraçado porque, por exemplo, devia ser um jargão popular, e eu já ouvi esse jargão popular de outras pessoas, né, que possuíram e possuem a cultura do campo, que por vezes nasce uma árvore, né, que vai dar, enfim, um fruto, uma macieira, enfim, vai dar maçã, só que às vezes aquela árvore, a pessoa plantou 10 pés, né, 10 pezinhos de macieira, e aí de repente 7, que a pessoa chama de vingar, 7 vingaram. Eu sempre olhava aquilo estranho, né? Eu olhava para as pessoas falando daquilo, né? Eu ficava assim, mas como assim, né? Como assim 7 vingaram e outros 3 não? Aí eu ficava me perguntando o que a pessoa fez diferente para dar um resultado diferente, né? Acho que todo mundo se pergunta essas coisas e as crianças são curiosas, né? E todo mundo se pergunta, mas por quê? Por que aquela ali é boa? Por que aquela ali deu ruim? Aí a pessoa pega e fala, nossa, a árvore aqui é ruim. As outras são boas, essa é ruim. Aí eu pergunto, mas por que essa é ruim? Ela tá bonita, tá até maior. Não, essa tá inteira, tá, mas não sei por que não floresce e não dá fruto. E eu fiquei assim, encucado. Eu falei, porque na minha cabeça infantil, cabeça de criança, né? São os primeiros choques quando a gente sai da infância. Na minha cabeça de criança, todos os desenhos que você assiste, todas as árvores estão com frutos. Todas as árvores estão com flores. Então, você é bombardeado com situações de homogeneidade, mesmo que não exista. E aí você vai para a vida real e aí você descobre que na mesma natureza dá exemplos profundos, como Jesus deixou claro para todos nós. Todas as leis naturais e todas as leis, como foi planejado e desenhado a manifestação biológica, a manifestação dos vegetais, dos minerais, possuem lições profundas para nossa para todos nós, né? Como espíritos imortais que nós somos. E aí a gente toma um susto, porque até o versículo fica estranho, porque você teria que ter observado isso de algum outro lugar, né? Que alguém ouviu falar de uma árvore má, né? E aí você vai entender, às vezes a árvore, o que todo mundo achar que era uma árvore má? Uma árvore ressecada, sem folhas, mas não. A outra árvore está tão verdinha, as folhas, o tronco está tão inteiro quanto os outros. E ninguém sabe explicar o porquê que aquela árvore não dá fruto e as outras estão dando fruta à beça. É muito estranho isso tudo, né? E, inclusive, as pessoas que plantam uva observam isso também. Tanto é que você fica separando depois aquela raiz, aquele tronco, historicamente, aquele grupamento de vegetais que você já vem plantando. Porque se você alterar, pode ser que você caia
numa característica que a ciência hoje chama de genética, né? Tenta sempre explicar através da parte material e não consegue dar aquele cacho de uva perfeitinho ou aquele cacho de uva adequada. Não se sabe adequadamente o porquê. Então, e é muito intrigante, né? Porque tecnicamente, por vezes, as sementes vêm do mesmo fruto. Vem daquele meio. Ele não vai plantar a semente ruim. Ele vai tentar plantar as melhores sementes que ele tiver, né? E mesmo assim se desenvolve uma árvore que não vai estar ali dando frutos. Então, o que ele está dizendo com isso? Olha, vocês estão observando isso na natureza e acontece também em relação à essência de cada um. Por vezes você não quer dar fruto. Só que quando a gente tenta trazer para os dias atuais e fora do campo, né, no campo todo mundo entendeu. Né, a pessoa teve, sei lá, 10 pés de macieira. Aí a pessoa, em um dia, colheu 120 maçãs. Ele não vai conseguir comer 120 maçãs antes de levar ao ponto de estragar. Então era hábito você distribuir. Era normal. Você entendia que aquilo ali era uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Só quanto Deus. Aí distribui para todo mundo. Isso acontecia muito com mangueira. Quando eu era criança, todo lugar que eu ia na casa de alguém tinha alguma mangueira, jaqueira, né? Tinha esses pés assim de certas frutas que a pessoa. Minha avó, por exemplo, gostava muito de jamelão. Um negócio que tinha um cheiro assim, que ela cozinhava, ficou com um cheiro assim horrível. Eu achava aquilo impossível de provar pelo cheiro que aquilo gerava, né? Mas enfim, e aí o que acontecia? Às vezes a pessoa, só que é uma árvore gigantesca, né? É uma árvore super grande. Então quando dava frutos, os vizinhos trocavam esses frutos. Porque a pessoa entendia que era uma bênção de Deus. Aquela árvore está dando muito mais frutos naquele período, naquela estação, do que ela já deu nos outros anos. Ainda tinha isso também. A árvore não se comportava da mesma maneira em cada ano. Não importava o que você fizesse com a árvore. Ela não se comportava. Até hoje é assim, né? Todo mundo escuta essa notícia na cidade, mas ninguém se importa com isso. A safra não foi tão boa. Nossa, uma safra recorde. Aí depois fala, a safra não foi tão boa. Nossa, tudo virou um número, virou uma manchete de uma única linha. Mas existe ali um conhecimento profundo. Profundo. Toda a natureza que não possui pensamento contínuo sabe dar os seus frutos, porque sabe que há uma necessidade de espalhar esses frutos, uma vez que esses frutos não são de nossa origem, não é nosso. Então, aqui é um contraste pesado e doído para todos nós, porque ele está comparando a árvore com cada uma das nossas consciências. A sua consciência sabe produzir para o próximo, sabe produzir para todos. E todas as vezes na sociedade hoje, muito materializada, busca compreender sobre o dinheiro físico. Mas existem questões que é muito mais sofisticada do que o dinheiro. O que você prefere? Dinheiro ou uma máquina de fazer dinheiro? Aos mais entusiasmados com relação ao dinheiro. Então, a questão toda é: o que adianta você ter, vamos supor, 10 bilhões de dólares na sua conta? Se você não conseguir pegar esses 10 bilhões de dólares e executar para todos. Você vê isso acontecer várias vezes entre grandes instituições. Uma universidade oferta fazer um trabalho para alguma empresa. A empresa, tudo bem, você vai fazer esse trabalho durante 3 anos, eu vou te pagar 20 milhões pelo projeto inteiro. Só que eu só vou te pagando à medida que você for fazendo as entregas. Aí a pessoa tem que fazer compras, que não sei o quê, comprar equipamento. Você acha que é simples gastar de forma correta, seguindo os trâmites legais, seguindo toda a documentação, todos os processos, Lei 8666, 3 orçamentos, processo de licitação. Sabe quando você vai conseguir gastar esses 20 milhões? Daqui a 6 anos. 8, 10.
O processo burocrático é lento, complexo. E por vezes são documentos que passam por revisão e mais revisão. Então há todo um esforço de coordenar para que aquele recurso seja o melhor possível, bem direcionado. Então, e como nós fazemos com relação à nossa própria alma? Como nós fazemos com relação ao nosso próprio mundo íntimo? Nós temos consciência da quantidade de bênçãos que foram depositadas em nossas consciências? Porque tem pessoas que nascem com uma dificuldade danada para matemática, mas uma extrema facilidade para artes. Só que dependendo de onde ela nascer, artes não é valorizada. Ou você produz dinheiro ou você produz artes. Então, por exemplo, algumas pessoas, eu acho engraçado isso, e surgiu até uma conversa uma vez sobre isso, até em local de trabalho, e as pessoas estavam falando, poxa, queria ganhar tanto, poxa, queria ganhar tanto, poxa, eu queria mesmo ganhar muito dinheiro. E eu peguei e falei, né? Falei até de uma maneira assim, sem meditar muito, e acabei soltando uma pérola que depois você fica até repensando. Eu falei assim, eu não entendo. Todo mundo aqui estudou para ser peão, foi treinado para ser peão, aí na hora de executar a sua vida como um peão, você quer ser outra coisa. Você não acha isso uma incoerência, não? Eu quero servir a sociedade como engenheiro químico, quero servir a sociedade como professor, quero servir a sociedade como engenheiro de mecânico, quero servir a sociedade como especialista numa técnica super sofisticada na área da física. Ou então, aí você alcançou, rompeu todas aquelas barreiras do processo intelectual. Você estava se desafiando, você conseguiu, aí você chega na área. Como a área não é tão valorizada financeiramente, e não tem como ser, né? É impossível. Cada um proporcionalmente segundo as responsabilidades, a pessoa acha que tudo aquilo não serviu para nada. Ou seja, todas as bênçãos que aquele espírito recebeu, de estar tratando de assuntos mais sofisticados, de estar desafiando sua consciência no nível intelectivo, no nível científico, no nível da ciência básica, essencial da vida, a pessoa conseguiu, né, superar, ainda por cima quer reter aquele conhecimento dela. Eu tive muita dificuldade de conseguir. Eu não vou explicar isso para fulano, não. Eu levei 6 anos estudando isso. Eu não posso explicar para ele em 10 minutos o que eu estudei em 6 anos. Aí você para e observa. Caramba, é um teste. É uma prova. Você está se provando. Se você, absorvendo essas bênçãos divinas, porque não são nossas, né? Todo o princípio da natureza, a forma como a natureza age, reage, responde, e a nossa capacidade de absorver certos conhecimentos certamente é apoiada por outros espíritos fora do corpo físico. Mas se nós soubéssemos da verdade, ficaremos ofendidos, altamente revoltados. E aí é engraçado, porque a gente não percebe essas bênçãos. Eu estou tentando dilatar aqui para não ficar só no dinheiro, tá? A ideia aqui é para dilatar para tudo. Por vezes a pessoa tem um conhecimento de como fazer uma solda, de como fazer uma costura, de como fazer um processo diferenciado para abrir uma malha, para poder fazer um molde, para fabricar camisa. E tem pessoas que não têm esse acesso a essa informação. Internet é coisa recente, é década de 90 para cá no Brasil. Não existia YouTube, não existia nada disso. Não existiam esses recursos que você podia parar, sentar. Quero aprender sobre qualquer coisa. Você acha livro, você acha de tudo. Isso mudou muito. Em pouquíssimas décadas, tudo foi muito mais facilitado. Almas se doaram para que pudéssemos ter o raio-x. Doar a própria vida. Madame Curie que sabe. Então, vários grandes nomes doaram. E a alegria daquela pessoa era servir, porque sabia que seria importantíssimo para todas as outras gerações. A pessoa fazia pensando nas próximas gerações. Como que esse sentimento não pertencia a todos. Isso são almas que realmente vieram em missão. Então, todos os grandes missionários sempre tiveram essa visão mais pura.
E essa visão não é para ser só de missionário. Essa visão é para sermos de todos nós. Então vamos ter acesso aos frutos de centenas de milhares de outras almas que se doaram por isso. Não observamos que quando vamos no supermercado e você vai lá e pega o saco de arroz e bota no carrinho, paga e chega em casa e cozinha. Alguém plantou aquele arroz. Pessoas doaram a sua vida horas e horas para plantar, para cultivar, para desenvolver aquele alimento, para embalar aquele alimento. A pessoa está colocando o esforço pessoal dela nessa atividade, mas não valorizamos. Então temos que entender que essa parte da árvore boa é com relação a tudo. Tudo que a nossa consciência está habilitada a se desafiar em servir como Deus aguarda que vamos servir. Ou seja, que vai gerar benefícios para todos. O exemplo do dinheiro é aquele que a gente observa que é o concentrador de tudo isso. É o fulano tem um certo conhecimento. É o concentrador de todos esses recursos. Então, aos pouquinhos, vamos percebendo que, na verdade, a página fala de algo muito mais grandioso, muito mais sofisticado, né? Então, temos que entender isso. A árvore boa produz bons frutos. Ou seja, ainda existem algumas árvores produzindo frutos que não são bons. E existe aquela árvore má que não está produzindo coisa nenhuma. Ok? Então, existe aquela árvore que está produzindo frutos que não sabe que é ruim o fruto, mas está lá produzindo. Então, tem pessoas que estão tentando, no modo tentativa e erro, né, gerar bons resultados com as suas próprias vidas e, sem querer, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de amor, o que é totalmente natural, está gerando maus frutos. Acontece. O nome disso se chama escola planeta Terra. É assim que a gente aprende. Então, só para a gente entender que quando ele foi para o dinheiro, ele não está restringindo ao dinheiro não, tá? É uma coisa mais ampla. A gente pode observar e precisa observar de um jeito mais amplo. Senão você faz assim, ó, nossa, eu aprendi a tocar um instrumento. Aí você vê a pessoa errando algumas notas em outro instrumento, você sabe como corrigir, qual o treino que seria melhor para ele, você não fala nada. Porque você tem que ser aquela pessoa que toca melhor do grupo. Se você falar, você não se torna o melhor do grupo. Vocês estão entendendo o princípio estranho? Deus coloca bênçãos em nosso caminho. Ah, mas como assim? Eu estudei que essas bênçãos, que essas habilidades do Espírito, que o Espírito reencarnou há muito tempo, que ele estudou até mesmo fora do corpo físico. Sim, tudo isso são os chamados heranças da alma devido ao seu próprio esforço. Mas isso não quer dizer que você vai estar habilitado para usar durante uma encarnação. Especialmente se isso for provocar sua ruína moral. Especialmente se isso for provocar grandes prejuízos para o seu destino. Por vezes é assustado. Não. De novo, não. Vai dar ruim. Não, a pessoa quer ter uma habilidade financeira incrível. Né? A pessoa trabalhou em banco durante muitos e muitos séculos. Entendeu, corrompeu, reduziu o preço das pessoas, só fez lucros bilionários e desfalcou milhares de famílias. A pessoa às vezes não vai poder reencarnar de novo na atividade bancária, porque ela exagerou, perdeu a mão. Se ela voltar de novo, ela vai usar aqueles recursos para botar a mão ainda mais pesada. Estou dando um exemplo genérico, né? Não estou apontando ninguém não, hein? É genérico. Eu só dar um exemplo geral. Da mesma maneira, a pessoa, por exemplo, que está trabalhando, por exemplo... Pega leve aí, Tom Zé. Pega leve. Olha que eu fui bancária a minha vida toda, hein? Por isso que eu estou corrigindo para você não me levar a mal. Deixa eu então acrescentar outro exemplo. A pessoa veio com recurso na área biomédica. Né? Aí está lá cuidando de pessoas, feridos, isso e aquilo. Ou então uma dentista muito habilidosa, dentista, não tem nenhuma dentista no grupo. Tem uma dentista muito habilidosa, né? E aí a pessoa ela só retém aquelas técnicas. Não vai contar para ninguém, né? Senão eu vou abrir mais um concorrente. Essa é a sagacidade. O que Deus faz? Deus coloca muitos recursos que sequer nós deveríamos
estar manipulando em nossas mãos para ver se, observando aquela abundância, a gente pega e fala, peraí, eu acho que eu tenho que fazer igual uma árvore, porque eu não tenho como absorver todos esses recursos só para mim. Tem que ser para outras pessoas também. Então, a pessoa se especializou nisso, se especializou naquilo. Dando um exemplo aqui de dentista, né? A dentista sabe fazer isso, sabe fazer aquilo curativo, e não sei o que, bloco, e não sei o que lá. Aí, de repente, tem outros profissionais que estão com uma dificuldade, até mandam pacientes para ela, porque não consegue fazer. Ué, por que não faz um treinamento entre eles, entre um grupo seleto e compartilha diretamente essa experiência? Mas aí vem aquele pensamento, né? Quando a gente vai fazer isso, vem aquele pensamento, puxa vida, mas se eu fizer isso, ele é meu concorrente, né? Ele não é seu concorrente, ele é o seu próximo. Então Deus está colocando cada vez mais bênçãos em nossas mãos para que a gente possa saber como utilizar essas bênçãos. Então podemos observar as bênçãos assim. Além do seu próprio conhecimento pessoal, do seu próprio desenvolvimento individual, Deus coloca recursos e permite que esses recursos possam estar à sua disposição para que você aprenda a expandir a todos. Ele não quer que você ame a todos? E de repente você só vai conseguir amar naquele início bem grosseiro ainda. Eu amaria muito se alguém me desse um carro novo. Eu amaria muito se alguém me desse uma cama, um colchão. E aí a pessoa só consegue fazer atividades de compartilhamento ou de intercessão, de apoio, do ponto de vista material. A pessoa não consegue fazer absolutamente nada do ponto de vista do campo dos sentimentos. Isso faz parte do treinamento. Todos nós somos um pouco assim. Todos nós, sem exceção. Então, quando ele vai agora focar no dinheiro, é porque ele já sabe que isso tomou parte da consciência coletiva. A pessoa não entende o trabalho como deveríamos entender. Hoje o trabalho está distorcido. Totalmente distorcida. Todos vão buscar aquilo que dá o menor esforço para dar o máximo de benefício. Esse é o raciocínio hoje da sociedade. Enquanto que de várias outras consciências vão reencarnando, a pessoa quer realmente cumprir certos tipos de atividade o mais desafiadora possível, não tem problema. A pessoa quer porque quer exercê-la. Por exemplo, quantas pessoas você vai ver reencarnando querendo ser médico legista? Você não vai encontrar, né? Raríssimas exceções. Você não vai conseguir encontrar. Meu sonho de vida é ser médica legista. Você não vai encontrar isso. Mas a sociedade precisa de pessoas como médico legista. Você viu o que aconteceu na Alemanha durante a pandemia? O que aconteceu? Chegou um momento em que estava aquele auge da pandemia, tinha que fazer, já tinha a plantação, já tinha a safra da plantação já tinham corrido, só que eles nunca, o alemão em si, ele não tem mão de obra. A mão de obra se especializou tanto que ele não tem mão de obra para poder executar a colheita. E a maioria dos produtos, a colheita é manual. Embora a maioria acredite que seja tudo mecanizado, mas é uma minoria que é mecanizada. A maioria realmente é manual. Então, o que ele sempre fez? Contratava mão de obra de outros países que entravam, realizavam a colheita e as pessoas recebiam o dinheiro por isso. Então, mas naquele período fechou as fronteiras, né? Você não podia ficar andando de fronteira para um lado para o outro, porque vírus não voa, né? Ele não está no ar, ele não se desloca pela atmosfera, é somente através de pessoas. Criaram-se uma série de ideias estranhas, e essas ideias foram ventiladas, e houve um grau de separatividade como nunca houve na história da humanidade. E o que aconteceu? Eles já estavam perdendo a safra do que tinham plantado, porque não tinha quem colhesse. Eles estavam pagando o triplo, o quádruplo do que as pessoas recebiam de salário nas empresas para a pessoa ir lá e colher. E não foi ninguém. Ninguém quis ir lá colher. Eu não vou mentir, essa informação me chocou muito, né? Eu fiquei muito impressionado. Eu falei assim, poxa, mas e o trabalho de quem, né, plantou inicialmente? Mas eu não sei colher.
Mas diversas pessoas estavam em casa, às vezes sem fazer nada. Preferiram deixar perder a plantação inteira do que colher. É inacreditável. Você fala isso para alguém que é daqueles séculos de fome, daqueles séculos de dificuldade da Europa, ele não vai acreditar que algum dia alguém evitou de ir buscar lá a colheita. Meu Deus, você tem a bênção da capacidade do corpo físico, você tem a saúde mental, você tem um equilíbrio. Vai um grupo cantando e dançando e não sei o que e vai lá e cata. Não, mas a pessoa só quer dançar e cantar se for numa rave, se for numa festa. Ir lá fisicamente para ficar a madrugada toda catando alimento, não quer. Mas para dançar quer. É um teste. Tudo é um grande teste. Uma grande prova que nossa consciência precisa passar. Olha, você preferiu causar esse desequilíbrio conscientemente. Você não quis ir lá ajudar a colher. É estranho. Muito estranho. Então, ele está deixando claro, muitas vezes criticamos o dinheiro, né, condenando a sua existência. Mas é lícito observar através da justiça. Quando ele diz aqui através da justiça, não é justiça da terra não, tá? É justiça no sentido de ser justo naquela tríplice visão que a gente tinha apresentado no livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, onde vamos descobrir que existe uma lei moral chamada lei de justiça, amor e caridade. Então, quando você está cumprindo a lei de justiça, amor e caridade, quando você é justo, você é amoroso e você é caridoso. Você tem esse conjunto de sentimentos. E quando você quer ser realmente justo, você quer observar, meu Deus, eu só como 2 maçãs por dia, ou 1 maçã, ou 2 maçãs por semana. Eu não preciso de 300 maçãs. Eu preciso que, se eu tiver 300 maçãs, eu preciso tentar ajustar e achar 30 famílias para apresentar 10 maçãs para cada família. Então, é mais ou menos esse sentido que ele está imputando aqui para a palavra justiça. Tá? Não é justiça que alguém vai acionar uma entidade de uma república para que ela faça alguma coisa por você. Não tem como terceirizar isso. É isso que eu estou querendo dizer. Esquece a justiça da terra terceirizada. Né? Se ela tem que restabelecer o equilíbrio, você contrata ela, paga ela para ela restabelecer o equilíbrio por você. E você paga para não decidir. Essa é a ideia da justiça da terra. E obrigatoriamente é isso que você está fazendo. Briguei com o vizinho. A gente não se entende. Você paga uma terceira pessoa para decidir por vocês dois. Isso é a justiça da terra. Que não tem nada a ver com amor, com união, com fraternidade, muito menos com os sentimentos da caridade, né? Benevolência, indulgência, perdão. Mas voltando aqui. Então ele dá uma série de exemplos. O dinheiro não compra harmonia, sim. E o intrigante das frases de Emmanuel é que ele fala o tempo todo, o dinheiro não compra isso, o dinheiro não compra aquilo. Contudo, nas mãos da caridade... Olha, a gente sabe que caridade não é uma pessoa. Caridade não tem mão. O que ele está querendo dizer com essa frase? Nas mãos da caridade. Só esse trechinho. Nas mãos da caridade. Ele não está dizendo o seguinte, nas mãos de uma pessoa que possui caridade. Nas mãos de uma pessoa que já anima o sentimento da caridade. Não. Ele está dizendo o seguinte, pegar esse recurso e apresentar como você vai dispensar esse recurso nos ideais da caridade, ou seja, a essência daquele ser é a benevolência. Ele quer ser bondoso o tempo todo. A alegria dele é ser bondoso. A alegria dele é compreender o próximo. A alegria dele é ter a capacidade de perdoar qualquer tipo de dano ou qualquer tipo de situação. É isso que ele está falando. O dinheiro não compra harmonia. Contudo, nas mãos da caridade, caridade não tem mão. Então, nos ideais operacionais da caridade, aquela pessoa que vive a essência na máxima potencialidade de bondade, de fazer o bem o tempo todo, sim, essa pessoa,
A alegria dela vai ser restaurar, por exemplo, o equilíbrio de um pai de família que está desesperado porque está com uma dívida escabrosa. E você não é porque você vai cobrar da pessoa depois daquele pai de família. Ah, depois ele vai me pagar, ele vai ver só, vou cobrar juros. Não, não. A sua alegria é ver ele não ficar mais sobrecarregado. É ver ele não ficar desesperado. Meu amigo, está tranquilo. Fica com esse dinheiro. A minha alegria é ver a sua alegria. A minha alegria foi de estar no lugar certo na hora certa, em que eu vi você desesperado e eu estava lá. E eu estava consciente. Isso são as mãos da caridade. É muito diferente de achar que uma pessoa, não é simplesmente a pessoa, é basicamente como está apaixonado. A pessoa está sempre querendo fazer algo mais. A pessoa está sempre querendo se desvelar em fazer mais, em alcançar mais, em estimular mais, em promover mais recursos de alegria e felicidade para todos que estão à sua volta, o tempo todo. E ele não está preocupado com o assunto. Então, chegou um assunto com relação ao dinheiro. Ele vai lá e empresta o dinheiro, sem problema nenhum. Mesmo sabendo que, por vezes, não vai ser empréstimo coisa nenhuma. Esse dinheiro nunca mais vai voltar. Mas você tem aquela alegria, aquela satisfação de pensar assim, caramba, eu estava naquela hora, naquele momento, eu percebi a necessidade. Eu achei que eu tinha condições de amparar e eu amparei, sem pensar duas vezes. Essas são as mãos da caridade. Então, ele não está em dúvida, está andando na rua, está vendo a pessoa com frio, e ele sabe que está a alguns metros de casa. Dependendo do que ele está vestindo, ele tira o próprio casaco do corpo e entrega àquela pessoa que está com frio na rua. A pessoa não pode comprar saúde com dinheiro. Entretanto, nas mãos da caridade, assegura proteção ao enfermo desamparado. Ah, mas hoje em dia tem um Estado que faz isso, né? Hoje em dia tem a República que faz isso, né? Mas não dentro da sua casa. A República não afeta o seu lar. Não afeta. Tanto é que ela não adentra o seu lar. Estão tentando, né? Estão tentando desconstruir isso. Mas não vão conseguir. Então, pode tentar à vontade. Estão tentando. Em que sentido? Você tem um filho, ou tem uma filha, ou tem uma pessoa que está cuidando. Quem tem que checar se a pessoa tem febre ou não, se está passando por algum problema ou não, é você que está olhando e cuidando dessa pessoa. Então, de repente, você vai checar e pensar assim, poxa, acho que o fulano está com febre. Deixa eu correr ali e comprar logo um antitérmico. Você não vai deixar aquele enfermo desamparado. Você não vai cruzar os braços e falar o seguinte, ó, ele que ligue para a SAMU, ele que pegue o telefone e peça recursos e amparos do Estado para socorrê-lo. Não vai acontecer isso, ele está contando com você. Aquela pessoa está contando com você. E o dinheiro não vai poder pagar por isso. A sua atenção, o seu zelo, o seu carinho, a sua preocupação. Não tem como comprar isso. Ah, mas eu vou contratar uma enfermeira e vou deixar ela direto comigo em casa. Não vai ser a mesma coisa se a pessoa não desempenhar com o máximo de atenção e carinho como as mãos da caridade. É isso que ele está querendo dizer. Com as mãos da caridade. Você pode contratar um auxiliar de enfermagem maravilhoso. Que é uma pessoa realmente envolvida com o próximo. Você vê a diferença. Transcende o valor financeiro. A pessoa se preocupa, fica mais horas. A pessoa realmente dá atenção, se envolve. Às vezes se envolve até mais do que deveria. Mas ela não quer parar de acionar o coração dela em servir, porque ela sente a necessidade da essência da caridade gritando dentro dela. Então, é mais ou menos nesse sentido. E assim, igualmente, com relação à visão, né? Não compra visão, mas nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes dos trabalhadores de parcos recursos. Igualmente, se a pessoa tem um problema de audição, né? Você vê vários recursos hoje audiovisuais, hoje tem vários recursos de... Estão desenvolvendo também alguns recursos no YouTube para criar um bonequinho artificial para todo e qualquer áudio
né, que hoje em dia você passa o áudio, passa para texto, por que não passar para a simbologia de um bonequinho animando e fazendo a expressão do que está sendo falado? Então, esses recursos estão chegando, mas quando tu vai observar o esforço que a pessoa fez para criar aquilo, é incrível. Se você observar a história do Braille, é uma história lindíssima. Pessoas realmente doando a própria vida, por vezes nem ganhando nada com isso, para facilitar que o outro possa ler, né? Possa ter o acesso à capacidade de ler a partir da pontinha dos dedos, né? E assim vai, sucessivamente. Então não compra luz espiritual, mas das mãos da caridade propaga página edificante, que reajusta o pensamento a dispersar-se nas sombras, né? Não compra fé, entretanto, nas mãos da caridade, ergue a esperança junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Então, qual é o problema da maior parte de quem perdeu a fé? A pessoa fala o seguinte: ninguém na sociedade ama, ninguém na sociedade se preocupa comigo, ninguém na sociedade isso aqui lá. E a pessoa entra nesses paradigmas, né? E a pessoa entra no nível de prostracismo psicológico profundo. Uma penúria realmente de sentimentos mais profundos. Ela acha que tudo está abandonado. Então, aqueles outros corações que estão buscando o ápice dessas operacionalidades da caridade, sempre vai tentar ser amoroso e carinhoso com todos que estão à sua volta. E uma hora vai esbarrar em pessoas que estão passando por esses processos. E a pessoa vai perceber que não é muito bem assim. Nossa, olha só essa pessoa. Ela age de forma diferente. Ela reage de forma diferente. A humanidade não é isso que eu achava que era. Porque ela vai começar a observar que isso não é uma exceção. É que os outros estão tão adoecidos quanto ele. E que vários outros estão tentando exercer o máximo dessas potencialidades, dessas mãos da caridade, né? Então, não compra alegria. No entanto, nas mãos da caridade, garante consolação para aqueles que choram, suspirando por migalha de reconforto. Então, às vezes a pessoa está precisando de uma coisa simples, é um prato de comida, é uma palavra amiga, é um salgado, mas que você oferte aquele recurso, aquela ajuda com carinho, com atenção, com respeito, né? Não humilhando ninguém, e a pessoa fica alegre em perceber aquela ajuda, aquele amparo, né? Então, ele deixa claro, o dinheiro em si, assim como todos os recursos materiais da Terra, é moeda seca, papel invisível, e que nas garras de quem é avarento, de quem é pão duro, né? Ou de quem vive os sentimentos da crueldade. Aqui não está falando de quem faz mal e fica maltratando os outros, mas crueldade no sentido de dureza, de aspereza, indiferença. Crueldade tem mais de um significado também. Outra palavra difícil. Aqui ele não está falando de quem está maltratando, porque você vai ver logo, né? A pessoa chegou lá e começou a te dar chicotada com chicote. Nossa, que crueldade. Tá, todo mundo entende isso. Agora a pessoa trata o outro com dureza, com aspereza, com indiferença. Isso tem impactos no próximo. Por quê? Porque isso é capaz de criar o infortúnio, ou seja, infelicidade, calamidade, ou acobertar o vício. Aí aqui, é claro, ele não está falando só de vício, de bebida alcoólica, de álcool, mas o vício de querer ser superior aos outros, o vício de querer pisar sempre nos outros e ter uma situação superior a todo mundo, é um vício de vivência. A gente fala muito de vícios, vícios ligados a produtos químicos, né? A gente fala muito de vícios ligados a dependência química de forma geral, né? Álcool, fumo, cigarro. Mas existem outras pessoas que têm o vício de estar em posição de poder para maltratar. Está em posição de deslocamento, ou seja, de chefia, ou de responsabilidades maiores, seja no lar ou fora do lar, mas tem o vício de querer sentir o poder e exercê-lo como bem entender. É um vício que trazemos há muitas encarnações, né? Mas o dinheiro, aí ele deixa claro, aí ele dá outra conotação. O que é o dinheiro?
Ele não está falando de... Porque o que acontece? Muitas pessoas no passado imaginavam o seguinte: se é o dinheiro, é a alavanca para modificar, para amparar, né? Você vai observar aqui, né? Você pode ler assim de uma forma, dependendo do sentimento que você tem, o sentimento que você está animando, você pode ler essa página assim. Tá vendo? O dinheiro não compra o sol, mas eu posso comprar um cobertor. Não compra saúde, mas eu posso comprar remédio. É só ter o dinheiro. Então, o que está parando e dificultando a minha vida em poder exercer o máximo de carinho, o máximo de fraternidade, o que está evitando ou estacionando os meus potenciais de evolução, é porque eu não tenho dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar um banco. Eu vou destruir uma série de coisas, vou pegar esse dinheiro e vou sair espalhando pelo mundo, ajudando a todos. Tá vendo? Pronto, eu vou me tornar luz. Várias pessoas pensam assim. Nenhuma, duas não, tá? Várias pessoas acreditam em situações de desordem para alcançar o poder, para escolher melhor como libertar a sociedade. Várias pessoas imaginam esse caminho. Não foram uma ou duas, não. Foram milhões de pessoas que pensaram assim. Então já começa a desfazer esse conceito aqui, ó. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência. É outro tipo de dinheiro. Ou seja, não vem causar um desequilíbrio na vida de alguém, acumular recursos e sair espalhando para um monte de gente. Isso não altera o fato de você ter causado um grande infortúnio, um grande desequilíbrio. Essas novas atitudes belíssimas que você pode fazer depois não terão o mesmo impacto na sua consciência. Você sabe que você fez através do desequilíbrio. Você sabe que fez através do trabalho dos outros, não do seu. É nesse sentido que ele está falando. Ok? Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência. Por que da paz? Você conseguiu esse recurso causando processos de guerra, causando processos de destruição, causando processos de você alterar, né? Por exemplo, você pode criar hoje em dia uma mentira na internet, alterar os valores da bolsa de valores. Todo mundo foge com o dinheiro para cá, foge com o dinheiro para lá, muda o valor daquelas ações e você fez propositalmente, provocou uma situação de instabilidade, de falta de paz em todo mundo, para poder fazer dinheiro com isso. Você pode fazer, você tem esse caminho. Não tem problema nenhum. Tudo lhe é lícito. O problema é que ele está deixando claro, não é esse dinheiro também. Mas o dinheiro do trabalho, da honestidade, da paz e da beneficência, ou seja, você empreendendo para a beneficência, ou seja, para beneficiar alguém, Então você tem seu trabalho, ele é honesto, é um dinheirinho pouco, mas é pouquinho, mas não importa, você quer dividir esse pouquinho com alguém. Você quer amparar alguém, ele vem do seu trabalho, do seu trabalho honesto. Honesto, realmente honesto. E é um trabalho que vem de origem da paz. Ele não causou desequilíbrios em ninguém. Né? Porque pode ser honesto no contexto desse planeta, nesse período desse século. No próximo século vão dizer que é proibido, que é errado, como que as pessoas viviam assim antigamente. E não percebiam que provocava ausência de paz total, né? Em todos. Então ele está falando o seguinte: sim, tem que ter princípios de paz para com todos. E da beneficência, você pegar esse recurso e realmente querer beneficiar alguém, que pode ser creditado ao banco da consciência tranquila. Então aqui ele deixou uma outra frase para a gente entender isso. Gente, é aquilo que você fica com a consciência tranquila. Você sabe que você não fez nada de errado para conseguir esse dinheiro. Vamos fazer um esqueminha aqui, um trambiquinho ali, uma pirâmide aqui, uma pirâmide ali, um esqueminha, não sei o que eu sei que já até listado no Código Penal como proibido, mas ninguém está vendo. E no final, né, eu estou fazendo isso para caridade. Não tá, né? Não tá. Está primeiro para satisfazer a necessidade de promover desvios. A primeira necessidade desse psicopata é essa, né? Todos nós somos um pouquinho psicopata. Então, ele já deixa claro nessa frase que não é isso. Não é esse recurso. São recursos que realmente deixam sua consciência tranquila. Toda vez que surja unido ao serviço e à caridade.
Aí já mudou de novo a característica desse recurso. Então não é beneficência de pegar um pacotinho de dinheiro, comprar, sei lá, 100 cestas básicas e mandar entregar. Não é só isso. Seu sentimento tem que estar envolvido, porque ele deixou que ao serviço e à caridade. Para a caridade, deve estar craseado aqui. E para a caridade. Né? Eu não gosto de crase. Então, e para a caridade. E para com a caridade, ou seja, com o sentimento de caridade. Você expor o sentimento de bondade, expor o sentimento de compreensão, de perdão, e viver esses sentimentos, especialmente de benevolência, né? Por isso que benevolência é diferente de beneficência. Aqui já deixa claro por quê, né? Você pode executar beneficência sem bondade nenhuma. Alguém está precisando de calçado, você pega o calçado, arremessa na pessoa. Toma aqui, ô miserável. Você está olhando muito meu sapato, leva então, desgraçado. Dá o sapato com todo o ódio do mundo e vai embora. Nossa, a pessoa vai até agradecer, obrigado por essa beneficência, por me beneficiar com esse tênis. Mas olha o sentimento que se animou. Foram de caridade? Não. Esse é o ponto. Será sempre bênção de Deus fazendo prodígios. Então, sempre que alinharmos todos os potenciais e possibilidades que nos são permitidas aqui na Terra e realmente alinharmos em serviço, ou seja, sem deixar parado, né? Unido ao serviço, quer dizer, para de ficar botando serviço para o outro. Nossa, eu vou fazer um monte de caridade. Aí a pessoa contrata uma empresa, contrata outra e terceiriza tudo. Mas quem está fazendo a caridade é a outra pessoa que está no front, não é você. Tem que ser você. Tem que vir dos seus ossos. Tem que vir do seu sangue. Aí sim, você está ao serviço. Você está com a mão no serviço. E quais sentimentos você vai estar animando na hora? Para a caridade. Para a caridade. Como assim para a caridade? Unido ao serviço e para a caridade. Para exercer a caridade. Para que você possa exercer a caridade. A bondade, a compreensão, a tolerância. Né? Compreensão e tolerância em termos de indulgência. E o perdão, continuamente. Será sempre bênção de Deus, né? Fazendo prodígios. Então você abre outra sala para gente, Tozélio, que essa já vai fechar. Sim, abro sim. Então tá, então vamos para outra, tá, gente? Desculpa aí que a pouco a gente deu uma volta danada. Voltei a gravar aqui. Então vamos lá. Sonho, diferença entre um e outro, né? Entre o sono e sonho. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Entra em relação mais direta com outros espíritos. Em resposta à questão 402 de O Livro dos Espíritos, dizem os orientadores espirituais que se pode julgar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. É a parte dessa frase que muitos citam que o dormir é o exercício do desencarne. Você meio que faz um simulado do desencarne por alguns minutos, né? Algumas horas, embora a questão tempo não é linear, né? O tempo preso ao corpo físico é essa unidade de segundos, minutos e horas. Fora do corpo físico, você não está 100% preso à relação espaço-tempo, né? Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem,
vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, esses vão, enquanto dormem, ao mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Então é aquela própria consciência que já está vibrando assim. Ninguém está punindo ninguém. Não, a pessoa desencarnou, foi parar no lugar onde tem um monte de problemas, todo mundo está focado no mesmo vício. Como ambos estão no mesmo objetivo, vibrando as consciências na mesma frequência, e basicamente a pessoa sente aquela necessidade contínua de realmente viver aquelas experiências, não tem problema nenhum, vários pensam assim igualmente, né? A gente para aí, Tosé. Pode que ser? Aí vai ficar, Tudo aí bem. paramos aí. Então, só lembrar que a gente ficou nesse... Deixa eu vou sublinhar aqui, porque eu não vou lembrar mesmo. Eu vou marcar aqui, ó, mais adiante. Pronto. Então, vamos lá. Só voltando a essa questão aqui. Uma questão muito importante. Pode estar sendo chato com relação a isso, né? O espírito jamais está inativo. Jamais está inativo. Então, isso para a maioria das pessoas é uma coisa simples, mas na verdade não é. Quando você vai estudar Evolução em Dois Mundos, que é um livro extremamente complexo, extremamente difícil de estudar, você passa às vezes meses estudando uma página. É um livro muito complicado, Evolução em Dois Mundos, né? E existem outros também que são complexos na doutrina espírita. Mas especialmente esse, tem uma mensagem lá muito pesada. Na verdade, eu já até gravei um estudo dele há muito tempo atrás. Eu nem compartilhei com ninguém o link, porque é uma página pesada, né? E ele trata de um assunto que a gente toma um choque, né? Um choque grande. Que a boa parte da humanidade não estava ainda preparada para ter o pensamento contínuo. Sim, a principal característica que nos distingue dos animais, nossa consciência não estava 100% madura, né? E foi feita uma aposta pelo Cristo. O Cristo falou assim, não, eu vou apostar que vai dar certo. Eu vou tentar dinamizar e acelerar o progresso desse grupo. Incrível que pareça, está descrito isso lá no livro. Não estou me preocupando aqui se é verdade ou não. Eu estou me preocupando aqui olhando para a humanidade hoje como tudo funciona. 90% da humanidade vive de fugas psicológicas. A pessoa vai trabalhar não querendo ir trabalhar. A pessoa está no transporte não querendo estar no transporte. A pessoa vai conviver com pessoas difíceis não querendo conviver com pessoas difíceis. E se você parar para observar, parece que a vida é um conjunto de contrariedades. Parece que é até um gigante contrassenso, um gigante paradoxo. E é verdade mesmo, é um gigante paradoxo. Porque a gente não ama ainda. Quem não ama e quem não tem sabedoria ainda, ou seja, todos nós, quando a gente não alcançou ainda esse grau de libertação que é a boa nova, porque a maioria, todos nós ainda temos dificuldade de entender as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um modelo de consciência da galáxia. A Terra está na rabeira da evolução. Nós estamos aqui coladinho com os mundos inferiores, mas muito colado mesmo. Não porque alguém colou, não. É a nossa consciência que ainda está muito agarrada, aprisionada a essas questões. Então, por exemplo, tem pessoas que passam a semana inteira trabalhando, imaginando que horas vai começar a se embebedar na sexta-feira. Mas nem um ou dois, não. É um volume significativo. A alegria da pessoa,
a realização da pessoa, a sensibilidade em desenvolver certas atividades de trabalho, é conseguir recursos para conseguir comprar uma certa bebida alcoólica e beber aquela bebida, quase praticamente cair de tanto beber. E não é um ou dois que vivem assim. É uma coisa surpreendente. Algumas pessoas não começam na sexta, começam na quinta, na quarta, dependendo do tipo de atividade que a pessoa vive, né? Então, depois você conhece até histórias de pessoas que você conhece, que tem uma certa dependência química. Aí chega o momento de se aposentar, não passa nem um ano direito, quase um ano, e a pessoa desencarna. Porque o trabalho estava ocupando a consciência dela para não mergulhar de cabeça em só beber e só viver aquela coisa extremamente perturbada. E a maioria acredita, especialmente quem está na doutrina espírita, que isso é influência dos desencarnados. Na verdade, não é só a influência dos desencarnados. São grupos que adoram certos prazeres da Terra, certos prazeres, certos vícios. Então, por exemplo, existem vários homens, né? Não sei se vocês sabem disso, a cada ano, se não me engano, a cada ano, a cada 2 anos, 1.000 pessoas, 1.000 homens, precisam fazer cirurgia e cortar parcialmente, né, o pênis, devido à má conduta ou mau hábito de limpeza, de higiene. Claro que não é só isso, né? Enfim. Mas a pessoa vai ter que passar anos daquela encarnação sem o órgão sexual. Assexuado, completamente assexuado. E por vezes, quem pediu para passar por essa dificuldade na encarnação foi esse próprio espírita. Ele está se desafiando. Sempre que eu venho assim, ele acha que quando ele vê a própria genitália, ele tem que se mergulhar e pular de cabeça um monte de desvarios. Então ele prefere, né, que se sua mão é motivo de escândalo, prefere cortar e jogar no fogo. Então vários espíritos estão reencarnando, se desafiando a esse ponto. Aí você pensa assim, então ele fez isso, né, passou por isso, se libertou, né? Algumas pessoas, quando estão estudando o espiritismo no início, é muito legal. A pessoa só pensa, quando diz provas e expiações, ela acha que a expiação, né, arremessa o espírito para cima, imediatamente. Ele pula 20 degraus passando por uma expiação. Não, você não sai de lugar nenhum. Você vai continuar sendo quem você é. Aí você vê pessoas que são, né, algumas pessoas idosas, né, que eram viciadas em sexo, ainda pagando para ver pessoas maltratando outras sexualmente. Ele tem um prazer de ficar olhando, mesmo que ele não tenha mais nada funcionando, muito menos essa percepção, né, fisiológica da área sexual. Né? Então, aí você pensa assim, mas e aí? Como é que essa pessoa vai se libertar disso? Não vai ser sozinha, né? Essa consciência não vai se libertar disso sozinha. Vai demandar de outros companheiros, de outros irmãos que também eram viciados e conseguiram se libertar. Aliás, se você ler toda a série André Luiz, esse é o marco histórico de toda a série. A série não se chama André Luiz, né? A série se chama A Vida no Mundo Maior, né? Que foi ditada por André Luiz, pela percepção daquela época de André Luiz. Né? Com certeza hoje ele tem outro tipo de percepção. Quando André Luiz cita os fatos do que ele estava observando, depois toma aqueles sustos de observar que às vezes aquela pessoa que está como coordenador daquela atividade de ajuda era o mais perturbado, era o que mais era endividado ali com relação àquele assunto e está ali trabalhando naquele assunto. Mas talvez ele é o único que está. Talvez outros que não tivessem passado pelas experiências similares, catastróficas, não teriam a menor vontade de ajudar nessa área. É isso que é o chocante, né? É uma possibilidade de entender igualmente. Mas a gente sempre vai observar que a essência é a mesma. Nós não temos corpos físicos. Nós não somos o corpo físico. Nós não temos sexualidade. Isso é uma questão da encarnação. O que nós temos é memória sexual, né? Então nós temos que entender que quando deixamos o corpo físico, seja pelo sono, um cochilo, ou um desdobramento realmente, né? A sua consciência vai estar como você sempre esteve.
Se você está ali em um certo lugar, com euforia, querendo alguma coisa, pensando em alguma outra coisa mais perturbada, a euforia é sua, a criação é sua, e quem está alimentando essa euforia é você mesmo. Nós temos que reconhecer isso, não tem problema nenhum, não. É o processo de evolução. A gente tem que ter, o problema é querer mascarar. O problema é a nossa própria consciência esconder os nossos próprios problemas. Conhece-te a ti mesmo também refere-se a isso. Né? Você conhecer quais são a origem, a gênese dos nossos principais problemas. E lutar e batalhar para não sucumbir a eles com facilidade. Né? Isso foi bom. Foi bem... explicou direitinho. Realmente o que você falou, né? A gente, quando sonha, a gente vai para onde ainda nos afinizamos, né? Eu lembro de uma pessoa que eu achei que tinha perdoado, quando eu sonhei, eu estava batendo na pessoa. Quer dizer, você mentiu até para você mesma. Mas não tem problema, é bom reconhecer isso. Na vigília eu tinha perdoado, mas quando eu durmo, vou lá bater na pessoa. A Luciane faz a prece pra gente. Tá bom, Ana. Tomara que você não sonhe comigo, hein? Então tá. Senhor Jesus, mais uma vez, né, estamos reunidos online, agradecendo por mais essa tarde de estudo, mais essa tarde que enchemos os nossos corações de informação, nossos pensamentos, nosso mundo íntimo, de informações acerca da doutrina espírita, Senhor, dos seus sagrados ensinamentos, do seu evangelho. E pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos amores, que possam ser envolvidos pelas vibrações da sua paz, da sua luz, os nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos familiares e toda a humanidade, Senhor. Temos muito que agradecer por essa possibilidade sagrada de estarmos dentro do nosso lar, reunidos, recebendo tantas orientações, tantas informações, carinhosamente. É uma benção. E agradecemos, Senhor, por essa benção, por essa reunião tão gostosa, tão fraterna, tão instrutiva para os nossos corações, espíritos tão ainda desequilibrados que somos. Então, muito temos que agradecer por essa bênção desse estudo. Obrigada, Senhor. Essa prece, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Gente, na próxima quinta-feira vamos então